Senhor querido e amado, Deus de toda honra e toda glória, de toda graça, Deus. Nós te louvamos, ó Pai, e te bendizemos por essa manhã, por tudo que já foi feito até aqui. Deus, que o Senhor possa usar a vida do teu servo, Deus. Que o Senhor venha usá-lo nessa manhã para trazer uma mensagem, a mensagem daquilo que o Senhor já tem feito na vida dele. Em nome de Jesus é que nós pedimos e oramos. Amém. Bom dia. Por favor, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Vamos ler, dos versículos de 1 a 4. Eu vou ler os versículos ímpares e peço que os irmãos leiam os pares. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai todas as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém. Vou orar mais uma vez. Ó Pai, Deus, nós exaltamos a sua presença aqui hoje, Pai. O Senhor é que é um Deus santo e poderoso, Pai. Que o Senhor possa estar conduzindo, Deus, essa palavra, Pai. Que a palavra não saia vazia, Deus, e que alcance os corações, Pai. Que possa fortalecer a fé dos irmãos, Deus. Que não seja a minha história aqui que seja contada, mas o que o Senhor fez em minha vida, Pai, para a honra e glória do seu nome. Amém. Então, irmãos, o pastor pediu que eu desse uma palavra hoje pela manhã, que eu contasse um pouco, do meu testemunho, do que Deus tem feito aí em minha vida. E eu espero que possa contribuir com a sua caminhada. Eu sou sergipano, eu morei até meus 18 anos em Aracaju, e eu venho de uma família que é metade católica e metade agnóstica. Meu pai é agnóstico, a família dele, minha família paterna, não se importa muito assim, com as coisas do céu, vamos dizer assim. E a família da minha mãe é católica, e eu cresci nesse contexto, E olhando hoje para trás, assim, eu acho que dá para enxergar o cristianismo de 3 maneiras, basicamente. De uma maneira filosófica, por exemplo, a família do meu pai concorda com os direitos humanos, que é puramente baseada no cristianismo. Existe uma maneira de se enxergar o cristianismo cultural, quando se vive segundo os valores cristãos, mas eu acredito que é muito diferente enxergar o cristianismo cultural como enxergar o evangelho como verdade. E eu fui educado para respeitar os mais velhos, respeitar as autoridades, respeitar o próximo, ser humilde, ser honesto, falar a verdade, todos os princípios baseados na Bíblia. E cresci na igreja católica, eu cheguei a fazer até crisma, mas eu não entendia muito bem do que Cristo tinha me salvado, e até então ninguém lá, o professor da crisma também não conseguia me dar uma explicação que fizesse sentido. E como eu fui sempre muito questionador, no ensino médio eu acabei abraçando o ateísmo, e eu tinha prazer assim, em estar certo e conseguir enxergar o que o pessoal religioso não conseguia enxergar. Eu tinha também prazer em confrontar alguém que acreditava e argumentar com ele, expor a lógica e tentar mostrar de alguma forma que essa pessoa estava errada. E aí, acabou o ensino médio, eu passei na Unifei e vim morar aqui em Itabira. E 1 ano e meio depois, eu consegui uma bolsa para estudar, um ano na França, Então, era uma época assim, que tinha muito incentivo, tinha muitas bolsas. E eu fui para lá, eu pude conhecer cerca de 15 países lá, conversei com gente de quase todos os continentes. Cheguei a visitar uma mesquita muçulmana com um amigo senegalês que eu tinha. Também participei de uma reunião de oração com um amigo cristão. E eu, apesar de ser ateu, eu sempre era muito aberto para a temática religiosa, vamos dizer assim.
Bom, essa é a parte externa e a parte que aparenta ser bonitinha, mas a parte interna é que, apesar de eu ter vindo estudar em uma faculdade muito boa, apesar de eu ter viajado por boa parte da Europa, eu sempre carregava dentro de mim uma angústia muito grande, né? Principalmente nos momentos de decisão. Era muito difícil os momentos de decisão, porque eu acreditava que eu estava no controle da minha vida e eu enxergava assim que existiam infinitas possibilidades. Então, uma decisão que eu tomasse no momento que eu estava ia impactar o meu futuro todo. E, enfim, isso me deixava muito angustiado, mas, felizmente, Deus resolveu me chamar. E, quando eu voltei do intercâmbio, eu passei por uma das fases que eu tive essa angústia mais forte, assim, e porque eu tinha uma cosmovisão muito voltada para o profissional, né? Eu acreditava que eu ia encontrar felicidade, que eu ia encontrar realização na vida, caso eu fosse um profissional de sucesso, e minha vida toda girava em torno disso. E quando eu voltei do intercâmbio, eu pensei em largar a faculdade, aqui a Unifei, porque, de novo, eu era muito questionador e tinha coisas lá na minha formação que não me agradavam muito, e tinha aberto uma faculdade em São Paulo com um modelo novo de engenharia, e, enfim, eu pensei em recomeçar tudo do zero. E até que um certo dia, né, estava aqui em Itabira andando, e um vendedor de picolé me disse uma frase. Eu estava nesse momento de decisão muito angustiante, se largava, se continuava, já estava mais da metade, estava chegando no fim aqui. E aí um vendedor de picolé, um dia andando na rua, ele falou uma frase que era a frase que eu estava precisando ouvir para tomar a decisão naquele momento, né? E ele falou para mim algo como o seguinte, que o problema das pessoas é que elas se encantam muito com o que é muito grande e os olhos acabam cegando o coração. E ele também citou depois disso alguns versículos bíblicos, mas no momento eu tinha achado essa parte meio irrelevante. E, bom, depois disso que eu ouvi isso, né, eu resolvi ficar em Itabira, terminar minha faculdade. Eu fiquei muito, muito feliz por ter resolvido aquilo. E aí saí para comemorar com os amigos, e foi nesse mesmo dia que eu conheci Ludmila. E aí depois disso a gente começou a conversar, começou a se conhecer. E quando ela descobriu que eu era ateu, ela optou por cortar relações comigo, porque ela não ia, né, continuar nada com alguém que não cresce em Deus. E eu, como garoto muito sagaz, eu rapidamente propus para ela, para a gente começar a ler a Bíblia junto, já que eu era ateu, mas eu não tinha nenhum problema de falar sobre o assunto, né? E também não era coerente eu dizer que eu não acreditava em alguma coisa que eu não conhecia de fato. E aí a gente começou a ler a Bíblia, e Deus foi movendo coisas, e em certo momento o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus 32, Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Ah, não. Bom, eu vou ler para não ficar muito longo. Portanto, e peço que a igreja me acompanhe. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Bom, quando eu li isso, né, a gente começou pelo livro de Mateus, estava no começo, e eu li isso e eu pensei logo de cara assim, cara, eu estou frito, né? Eu venho negado Cristo todo esse tempo, até tenho tentado influenciar pessoas a fazer o mesmo, e nesse mesmo dia que a gente leu esse trecho, Ludmila tinha me chamado para ir para o culto. Eu falei que não ia, e falei que isso já estava me fazendo mal e tal. Ela ficou muito triste, né? E tinha um amigo meu que me viu triste, perguntou o que estava acontecendo. E, enfim, eu estava numa crise muito grande comigo, né? E ele falou assim para mim, ele é um amigo não cristão, né? Mas ele falou assim, cara, se você diz que não acredita nisso, e você está assim, se você não acreditasse, não faz sentido você estar assim. Eu ouvi aquilo,
Aí eu me levantei, eu pedi o carro dele emprestado e fui até o culto. Chegando lá, a palavra era toda para mim. E desde então, Deus vem me tratando em arrependimento, em constrangimento, em entrega. E esse foi só um dos momentos aí no meu processo de conversão, que eu creio que continua até hoje, né? Mas, afinal, quem é Cristo, né? O que é o cristianismo? O que é ser um cristão genuíno? Por esses versículos que a gente leu aqui em Mateus, dá para observar pelo menos duas coisas, assim. Que primeiro é que ele é alguém com autoridade espiritual muito grande, né? Porque ele pode te confessar ou te negar diante do Pai. E também chama a atenção, né, pelo menos chamou a minha atenção, para uma realidade espiritual, que é o Pai que está nos céus. E caminhando aqui com os irmãos, eu tenho aprendido muita coisa e eu entendi que a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, relata o maior e mais importante acontecimento da humanidade. Ela testemunha, ela prova historicamente que Deus esteve entre nós em forma de homem, para que nós conhecêssemos melhor o seu caráter. Jesus Cristo se entregou, ele pagou o preço que nós deveríamos ter pago, e por causa do que ele fez, nós temos direito à vida eterna. Ele morreu, foi crucificado, humilhado e ressuscitou. Jesus venceu a morte e está vivo. Nós cremos em um Deus vivo, um Deus que podemos nos resgatar, porque o véu foi rasgado. Tá, mas e o cristianismo, né? Os cristãos são pessoas que creram nisso como verdade e vivem toda a sua vida a partir disso, que creem em Jesus como autor e consumador da sua fé. E que a partir de então, de crer nessa verdade, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu vou voltar agora em Colossenses, no capítulo 3, que nós lemos. Diz assim, vou pedir que vamos ler juntos, por favor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu acredito, irmão, que viver esses versículos, esse texto, é uma coisa muito difícil, que nós, seres humanos, temos uma necessidade de ter um controle e de conhecer completamente as coisas. Eu creio que isso é por conta que o diabo persuadiu nossos pais, quando disse, porque Deus, que no dia em que do fruto comerdes, abrirão vossos olhos e serei como deuses, sabendo o bem e o mal. Eu creio que nós temos que ter o controle, nós queremos ter o controle das coisas, e um controle de tudo na nossa vida é um controle que só Deus tem. Eu creio também que muitas vezes nós queremos entender completamente e saber exatamente qual é o plano de Deus nas nossas vidas, e nós acabamos criando resistência e medo de entregar nossas vidas completamente a Deus. E essa resistência e medo acaba impedindo de ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Só que nós somos seres puramente adoradores e temos a necessidade de adorar. E por muitas vezes nós acabamos adorando as coisas do mundo, colocamos, né, nossa adoração em coisas materiais, às vezes no trabalho, às vezes na família, às vezes no casamento. Só que nós temos um vazio gigantesco dentro de nós, do tamanho que nenhuma coisa do mundo pode preencher. Sabe por quê? Porque esse vazio é do tamanho da eternidade, e só o que é eterno pode preencher. Em Colossenses 3, 1, 2, portanto, se fosseis ressuscitados juntamente com Cristo,
Buscai as coisas lá do alto, onde vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Bom, o problema que muitas vezes eu me deparo é que as coisas do alto são, por muitas vezes, subjetivas e até misteriosas. E nós não temos absolutamente nenhum controle relacionado às coisas do alto. No versículo 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, revela que nós morremos. E tem um texto que mandaram no grupo de jovens, eu gosto muito dele, de vez em quando eu releio, que diz assim: o orgulho toma conta daqueles que se julgam donos da verdade. Contrário a tudo isso, o evangelho puro não nos ensina que possuímos a verdade, mas que somos possuídos por ela. Nós, irmãos, não estudamos a Bíblia para entender e depois decidir se vamos crer ou não. A motivação principal para estudar a Bíblia tem que ser porque amamos a Deus e temos prazer em conhecer Ele. E também porque amamos o próximo e nos importamos com quem está caminhando em direção à condenação. E, por isso, nós temos a responsabilidade de fazer Deus conhecido. Em Colossenses, no versículo 4, no capítulo 3, versículo 4, fala que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nossa glória não está no que temos, né, nem no que sabemos, em que somos formados, qual o nível do nosso conhecimento, não está em qual posição social a gente tem. Se eu sou juiz ou sou um pedreiro, para Deus não tem diferença nenhuma. E eu vou concluir aqui contando o final da história, né? Que eu me formei em 2017, então, e ainda na faculdade eu abri um cursinho de inglês com os amigos, e em fevereiro de 2018 foi a formatura, né? E eu tinha sido contratado naquele momento pela empresa que eu fiz estágio, mas 1 ou 2 semanas antes da formatura eu fui demitido, para a honra e glória de Deus. Meu chefe me chamou em uma sala e disse que precisava de alguém que trabalhasse em tempo integral, que não era meu caso, porque eu tinha um curso de inglês para cuidar também, e disse que estava satisfeito com o meu trabalho, mas que precisava me demitir, já que eu tinha o custo de 2 estagiários. Então, quando ele me perguntou o que eu achava disso, se eu já estava esperando ser demitido, eu disse o seguinte para ele: eu tenho orado para Deus para abrir as portas que têm que ser abertas e fechar as portas que têm que ser fechadas. Você só está sendo um instrumento de Deus na minha vida. Ele é ateu e disse: que bom que você acredita nisso. Bom, quem trabalha em uma empresa sabe que demissão pode ser um acontecimento que torne o clima da empresa muito pesado, né? Mas depois disso a gente conversou, a gente subiu e falamos para a equipe toda que a empresa estava passando por mudanças e que eu ia sair para dedicar a minha empresa, já que não ia conseguir me dedicar em tempo integral. Meus colegas, eles ficaram assustados inicialmente, mas eu pude falar para todo mundo: eu tenho orado para Deus abrir as portas que têm que ser abertas e fechar as que têm que ser fechadas, e essa é só uma resposta de Deus. Bom, o que era para ser muito pesado acabou se tornando algo leve e para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu ser demitido em si não era algo muito grave, né? A não ser por um detalhe, que eu tinha pedido Ludmila em casamento no mês anterior. E minha família estava vindo para a formatura, e com certeza o desejo de minha mãe era me levar com ela de volta para Aracaju. Mas, graças a Deus, minha família sempre respeitou as decisões de todo mundo lá em casa, e por mais que eles não concordassem, né? Afinal, eu não tinha dinheiro, eu não tinha emprego, e ainda queria me casar, só podia ter enlouquecido. Bom, eu podia ter buscado um emprego em uma multinacional, como a maioria dos meus amigos que fizeram e hoje estão bem empregados, graças a Deus. Mas eu entendi que isso não era vontade de Deus e segui com minha empresa sem garantia nenhuma. E até então Deus tem me sustentado, tem operado maravilhas.
Nós casamos, Gegê e João fizeram as fotos lá do casamento, alguns irmãos puderam acompanhar a cerimônia, que foi pura obra de Deus. Né? Nada tem nos faltado, mas eu tenho que confessar aqui um pecado, que no nosso primeiro mês a gente acabou não devolvendo o dízimo, né? E eu falo isso com arrependimento, com vergonha, mas assim, de certo modo a gente tinha ótimas desculpas para isso, né? Afinal a gente tinha passado o mês todo fora, tinha gastado muito com tudo, né? Tinha acabado de voltar da lua de mel. E ainda assim a gente comentava assim, como é que a gente vai fazer para tirar esse dinheiro no mês seguinte, né? Mas Deus é infinito em misericórdia, Ele confortou a gente, colocou muita alegria e a gente tirou com muita alegria o dízimo no mês seguinte. E o engraçado é que começou a sobrar dinheiro depois disso. E eu não estou dizendo que quanto mais você der, mais você vai receber, você sabe que não é isso. Mas eu estou falando que precisamos viver o cristianismo como verdade e não como cultura. Nós não podemos tratar a Bíblia como um manual de boas práticas, onde eu vou ler e saber como eu posso me dar bem no meu trabalho, ou como eu posso me dar bem no meu casamento, ou como eu posso me dar bem com as pessoas ao redor. Eu creio que essa não pode ser nossa motivação principal. Nós precisamos tratar a Bíblia como palavra de Deus. Nós precisamos morrer para que Cristo vive em nós. Amém. Pedir que Jardélia ore por nós, por favor.